ouvimos desde pequenos e nunca vamos cansar de escutá-las. As histórias têm o poder de nos conectar, e ao ouvirmos história, fé e tocar o coração dos jovens. E não precisa ser um convidado de outro lugar. Em uma boa conversa, A juventude quer e precisa falar. Olá, tudo bem?